Não, o que eu sublinho nesta questão, nomeadamente quer da revisão da política agrícola comum, quer do funcionamento das instituições a nível nacional, é em primeiro lugar a necessidade urgente de os nossos políticos e eventualmente parte da sociedade deixarmos de ter uma visão tão agrária, mais agroalimentar. É fundamental que nós entendamos que o dinheiro é cada vez mais escasso. Houve, inclusive, agora um pedido de antecipação de alguns fundos, não percebi ainda bem se alguns são direcionados para esta área ou não. O que nós devemos ter, em primeiro lugar, da parte do Ministério é exatamente uma boa gestão desta relação, uma desburocratização, portanto, que não haja uma perda excessiva de tempo com o papel que anda para trás e para a frente, com o parecer, estamos dependentes do parecer individual de um técnico, mas que depois está de férias, já esperamos não sei quantos dias, ou depois vem outro, não conhece o processo. Portanto, esta questão que nós sabemos, basicamente não podemos continuar a viver do sistema de pipeline, ou seja, debita-se candidaturas e depois aquilo há de sair em algum lado. Nós temos que pensar em coisas estruturadas e eu acho que o grande caminho é nós conseguirmos aqui, em primeiro lugar, uma linha orientadora que seja realmente de fileira, que os industriais possam contratualizar com a agricultura e possamos ter até uma corresponsabilização na redinamização de alguns setores, porque se há coisa que os empresários e as empresas precisam é de matérias-primas de qualidade e de proximidade. Por outro lado, que depois o acompanhamento dado pelos técnicos do Ministério da Agricultura seja realmente um acompanhamento efetivo e com base em resultados concretos e não propriamente numa obsessão excessiva que muitas vezes existe de ver papéis, de ver contas, de ver números e depois ainda por cima. Nós na FIPA, só para lhe dar este exemplo, as duas coisas não são totalmente equiparáveis, mas nós temos uma experiência muito interessante, por exemplo, na área de projetos de inovação, que fazemos com parceiros comunitários. Esses parceiros, nós todos em conjunto, a Comissão Europeia adianta as verbas, nós executamos, apresentamos resultados e eu diria que 6 meses depois do projeto acabar, para além do dinheiro ter sido todo adiantado, às vezes até há necessidade no final de devolver pequenas verbas que não foram gastas, 6 meses depois os processos estão fechados. Nós aqui, e temos evoluído, e isso foi aqui dito, e o anterior Ministro acho que fez um esforço nesse sentido, mas continuamos muitas vezes, logo em primeiro lugar, se uma empresa se mete num projeto, a primeira coisa que tem que ver é, bem, mas onde é que eu vou arranjar liquidez até depois receber os resultados desse projeto. Depois continuamos a ter projetos, que eu ouço muitas vezes ainda hoje, às vezes mais no campo até da investigação, mas continuamos a ter uma filosofia de projetos, quer dizer, há uma linha, vamos às vezes arranjar qualquer coisa para concorrer àquela linha. Não pode ser assim. Os projetos têm que ser avaliados face à sua viabilidade económica. E à necessidade do país também. À necessidade do país e depois o Governo, com as ferramentas que tem e com os apoios externos que tem realmente que moldar essas iniciativas a projetos sólidos, inovadores e de futuro sustentáveis, como aqui à mesa estão alguns, e financiá-los e ajudá-los. Isto é um setor que não procura esmolas, isto é um setor que não anda propriamente atrás de subsídios, isto é um setor que quer ser premiado pela sua capacidade que tem e, portanto, só para dar esta panorâmica, agricultura forte, com indústria forte e com um sistema de apoio académico da área da investigação e desenvolvimento também forte. Nós temos bons investigadores em Portugal e só assim é que nós conseguimos valorizar as marcas, valorizar os produtos em Portugal, ser mais fortes e exportar. Porque exportar não é pegar num produto que já exista no mundo inteiro e depois ir lá para fora tentar... Tem que ser qualquer coisa diferente. A alimentação é muito cultural e, portanto, se não levamos novidade, mas ao mesmo tempo ajustado àquela população onde queremos estar no Magreb, estar na China ou estar no Brasil é diferente. Depois também depende muito, Asfalto, não sei se quer comentar, depende muito do mercado onde nos queremos situar, não é? Exatamente. O consumidor brasileiro... Isto não é igual ao consumidor chinês nem ao consumidor dos Estados Unidos e mesmo, por exemplo, em nível de azeites, posso lhe dizer que os blends para cada país têm que ser retocados. Portanto, porque há padrões de consumo, alguns deles já bastante, quer dizer, o chinês, enfim, está no início completamente, mas tanto nos Estados Unidos como no Brasil já são países a caminho de um mercado quase maduro, eu diria, e, portanto, onde há fortes tendências de consumidores dentro de um certo padrão. Mas, por exemplo, Cláudia Moura Guedes, ainda não falámos aqui de impostos, não é? O IVA eventualmente vai voltar a subir, não se sabe bem qual é a lista de produtos que ficarão um pouco à margem. De qualquer modo, de competir, por exemplo, aqui com a Espanha, e também já vamos ouvir qual é a opinião de Pedro Queiroz sobre esta matéria, mas competir aqui com a Espanha também se torna muito complicado. Pois, quer dizer, no nosso caso, aquilo que temos ouvido de orientações ainda antes do governo ser formado e etc., é que o cabaz dos produtos básicos alimentares ficaria inalterado.
No nosso caso particular, temos uma forte esperança que o setor lácteo seja abrangido, até porque o setor lácteo é autossuficiente, portanto não seria nada conveniente introduzir alterações relativas face à estrutura que há agora. No entanto, vamos ver, mas seria muito aquilo que o Pedro Queiroz disse relativamente à manutenção, quer dizer, ao desenvolvimento da indústria em Portugal e da agricultura relacionada, uma vez que a indústria precisa de matéria-prima de qualidade e de proximidade. No caso do setor lácteo é particularmente relevante porque o leite viaja mal, tem custos grandes de transporte, 80% da componente do leite é água, portanto e é muito perecível, ou seja, não seria nada conveniente reduzir a produção nacional, uma vez que neste momento somos autossuficientes, para começar a importar. Portanto, era bom que esse aspecto fosse tido em consideração e temos esperança que faça parte do... E aí é preciso uma posição de força por parte de Portugal, ou estas cotas estão mais ou menos definidas e, portanto, não se espera que se comece a importar mais, já que conseguimos utilizar aquilo que temos que é bom cá dentro? Nós sabemos que, infelizmente, Portugal sempre teve pouca força a negociar estas questões agrícolas, não é? E, aliás, aceitou... Esse é um dos desafios, aceitou não é? de ânimo leve pequenas trocas, pequenos doces, digamos assim, em troca de, eu diria, praticamente não se intrometer nestas negociações, que nós sabemos que os grandes países do centro da Europa têm estado envolvidos. Portanto, eu acredito particularmente, aliás, o ministro anterior já era um ministro que, em teoria, saberia menos de agricultura do que os seus antecessores, acabou por ser um ministro que, nesta matéria, acabou por ter uma visão mais de gestão. Eu acho que a tendência que se está a notar neste governo também pôr gestores à frente de determinadas pastas e alguns deles, diria, sem tanta experiência política, eventualmente sem estarem tão viciados em determinados dossiês, pode levá-los a ter uma lucidez maior. E, portanto, relativamente à atual Ministra, eu deposito alguma esperança que a vontade que traz consigo e que já demonstrou noutras funções possa efetivamente ser positiva, embora o seu conhecimento da agricultura em si não seja tão profundo, mas eu acho que estas coisas estudam-se. Todos nós, provavelmente há uns anos, quando começámos as nossas funções, não conhecíamos, estudámos, e, portanto, certamente estudará. Julgo que deverá ter um secretário de Estado nesta área relativamente conhecedor dos dossiês e que esta complementaridade pode vir a ser importante. E relativamente ao IVA, que tem sido uma batalha vossa, quais são as propostas que têm? O setor lácteo pode não ser afetado, mas há outros que podem ser penalizados. O setor, aliás, os alimentos nesta área podem não ser afetados, mas há outros que podem ser penalizados. Qual é a vossa maior preocupação? A nossa maior preocupação é que se continue, como aliás na apresentação e na discussão do Orçamento de Estado para 2011 isso aconteceu e na altura eu julgo que o PSD percebeu bem a importância deste setor e da preservação das taxas de IVA, é que realmente se faça uma discussão avulsa, apontando o dedo a determinados produtos e digamos, condenando determinados produtos. Isso é o pior que se pode fazer. As taxas de IVA têm fundamentalmente a ver com fatores de competitividade e nós hoje, em termos médios, já temos uma desvantagem competitiva grande face à Espanha. Existe cerca de 20% da nossa população, e isso está devidamente avaliado, para a qual hoje acaba quase por ser benéfico, fruto também do preço dos combustíveis, ir para além fronteiras e fazer as suas compras. Portanto, isto penaliza fortemente a indústria nacional. Portanto, a questão do IVA é fundamentalmente uma questão de competitividade e aquilo que a FIPA tem dito sempre é que deveríamos caminhar, em primeiro lugar, numa base sustentada e por isso a FIPA está com a Deloitte a fazer um estudo que suportará alguma desta discussão, mas acima de tudo devemos tendencialmente tentar fazer uma aproximação àquilo que é o sistema espanhol. O sistema espanhol tem, obviamente, um cabaz essencial que é definido pelo Governo, não compete agora, por exemplo, uma FIPA estar a defini-lo, e depois tem os produtos todos a uma taxa de 8%. Ora, nós em Portugal chegamos a ter produtos alimentares a taxas de 23%. Portanto, o que nós esperamos deste novo Governo, e como disse a FIPA, no pacote que levou aos partidos, discutiu exaustivamente esta questão e comprometeu-se com os partidos e recebeu, digamos que um acordo lado a lado que seríamos ouvidos com estes dados que estamos a gerar, é que realmente o IVA seja avaliado do ponto de vista da competitividade das nossas
empresas. Qualquer aumento de IVA nos produtos alimentares implicará diretamente um peso muito grande no orçamento das famílias mais carenciadas, que ficarão com, digamos, uma inacessibilidade maior a alguns produtos alimentares, e depois não é isso que nos traz aqui hoje, mas inclusivamente com possibilidade de terem efeitos na saúde das pessoas, fruto a uma alimentação mais deficitária e menos diversificada que consomem. Mas, portanto, a minha mensagem claramente é que o Governo ouça os setores com os dados que tem, que discutamos em conjunto e que o IVA é fundamentalmente uma questão de competitividade desta indústria. Muito bem. Meus senhores, estamos a chegar ao fim desta conversa. Haveria com certeza muito mais temas para falar, mas depois da vossa conversa com o novo Governo, com certeza teremos ainda mais assuntos em cima da mesa. Obrigada pela vossa presença nesta Comissão Executiva. O ponto final na Comissão Executiva, amanhã já sabe, voltamos à mesma hora. Até lá, fique com o ETV.